Hoje vou contar a história de Dona Maria das Graças, uma mulher que carregou o peso do silêncio por décadas. Antes de começarmos esta jornada emocionante, gostaria de convidar você a se inscrever no canal para não perder histórias reais como esta, que nos ensinam sobre a força do espírito humano diante das maiores adversidades. O sol já se punha no horizonte quando Maria das Graças, aos 67 anos, sentou-se na varanda de sua pequena casa em Recife. Suas mãos enrugadas seguravam uma carta amarelada pelo tempo. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto marcado pela vida, enquanto ela contemplava o envelope que nunca tivera coragem de abrir. Era uma carta de seu filho, Roberto, que completaria 50 anos naquele dia. Um filho que crescera sem conhecer toda a verdade sobre suas origens. Mãe, está tudo bem? A voz de Luísa, sua neta de 25 anos, interrompeu seus pensamentos. Maria enxugou rapidamente as lágrimas e tentou sorrir. Sim, minha filha, só estou pensando no seu tio Roberto. Luísa sentou-se ao lado da avó e notou a carta em suas mãos. O que é isso, vovó? Maria respirou fundo. Depois de décadas guardando sua história, talvez fosse hora de compartilhar a verdade. É uma carta do seu tio. Ele me enviou há 5 anos perguntando sobre seu pai, sobre o passado que nunca tive coragem de contar. E por que não contou, vovó? Porque algumas dores são tão profundas que preferimos enterrá-las. Mas hoje sinto que é hora de abrir este envelope e, finalmente, contar toda a verdade. Maria abriu lentamente a carta. Suas mãos tremiam enquanto lia as palavras de seu filho. Querida mãe, escrevo esta carta após muito refletir. Aos 45 anos, sinto que mereço saber a verdade sobre minhas origens. Quem foi meu pai? Por que sempre evitou falar sobre ele? Por que há tantos silêncios em nossa história? Não a julgo, mãe. Só quero compreender de onde venho para entender melhor quem sou. Com amor, seu filho, Roberto. Maria dobrou a carta cuidadosamente e olhou para a neta. Luísa, você me ajudaria a escrever uma resposta? Acho que chegou a hora de contar a Roberto toda a verdade sobre o passado que tentei esquecer. Luísa segurou as mãos da avó com carinho. Claro, vovó. Mas que verdade é essa que a senhora guardou por tanto tempo? Maria fechou os olhos, e as memórias que havia tentado suprimir por décadas começaram a emergir como ondas quebrando na praia. É uma longa história, minha filha. Uma história de dor, mas também de sobrevivência e amor. Tudo começou quando eu tinha apenas 13 anos, em uma pequena cidade do interior de Pernambuco. Maria das Graças nasceu em 1955, na periferia de Caruaru, interior de Pernambuco. Era a caçula de 5 irmãos, filha de Sebastião e Josefa, trabalhadores rurais que mal conseguiam colocar comida na mesa. A infância de Maria foi marcada pelo trabalho precoce e pela falta de oportunidades, mas também pelo amor de sua família, especialmente de sua mãe, que sempre encontrava tempo para contar histórias à noite, antes de dormir. Minha mãe, sua bisavó, era uma mulher extraordinária, contou Maria à neta. Mesmo sem saber ler ou escrever, ela tinha uma sabedoria que vinha da vida. Foi ela quem me ensinou que, não importa o quão difícil a vida seja, sempre devemos manter a dignidade e a esperança. A casa onde viviam era simples. Chão de terra batida, paredes de taipa e telhado que deixava passar a chuva nos dias de tempestade. Desde os 6 anos, Maria ajudava a mãe a lavar roupas para famílias ricas da cidade. Aos domingos, acompanhava a família à feira, onde vendiam verduras cultivadas no pequeno quintal de casa. Apesar das dificuldades, Maria conseguiu frequentar a escola até os 12 anos. Era uma aluna aplicada, que sonhava em se tornar professora algum dia. Sua professora, Dona Conceição, sempre dizia que ela tinha um dom especial para os estudos. Eu amava estudar, Luísa. Cada livro era uma janela para um mundo diferente. Um mundo onde eu poderia ser mais do que apenas uma menina pobre do interior. Mas a vida tinha outros planos. Em 1968, quando Maria completou 13 anos, uma seca devastadora atingiu o Nordeste. As plantações morreram, os animais definharam, e a fome bateu à porta de milhares de famílias, incluindo a de Maria. Foi um período terrível, recordou Maria, sua voz embargada pela emoção. Meu pai ficava dias fora de casa, procurando trabalho. Meus irmãos mais velhos já haviam partido para São Paulo em busca de oportunidades. Ficamos apenas eu, minha mãe e meu irmão José, que tinha uma deficiência na perna e não podia viajar. Foi nesse contexto de desespero que Dona Carmela, uma senhora bem vestida da capital, apareceu em Caruaru, visitando as famílias mais pobres. Ela se apresentava como representante de uma organização de caridade que ajudava crianças do interior a encontrar melhores condições de vida em Recife. Ela chegou em nossa casa num domingo à tarde.
continuou Maria. Estava impecavelmente vestida, com joias que brilhavam ao sol. Para nós, parecia um anjo enviado por Deus. Ofereceu a meus pais a oportunidade de me levar para Recife, onde eu trabalharia como babá para uma família rica, receberia educação e enviaria dinheiro para casa. Com lágrimas nos olhos, Josefa e Sebastião aceitaram a proposta, vendo nela a única chance de dar à filha um futuro melhor. E, ao mesmo tempo, aliviar o peso de uma boca a menos para alimentar. Minha mãe arrumou minha pequena trouxa de roupas, colocou dentro dela uma fitinha de Nossa Senhora do Carmo para me proteger, e me abraçou como se quisesse guardar meu cheiro para sempre. Maria contou, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enrugado. Meu pai não conseguiu se despedir. Ficou sentado no batente da porta, olhando para o chão, incapaz de levantar os olhos. Aquela foi a última vez que os vi. No dia seguinte, Maria partiu com Dona Carmela em um ônibus velho e barulhento, deixando para trás tudo o que conhecia, carregando apenas esperança no coração e a promessa de dias melhores. Eu estava assustada, mas também excitada com a possibilidade de conhecer a cidade grande, de estudar, de ajudar minha família. Não fazia ideia do que me esperava. Luísa segurou a mão da avó com força. O que aconteceu depois, vovó? Maria respirou fundo. O que aconteceu depois, minha filha? Foi o início do período mais sombrio da minha vida. O ônibus chegou a Recife no final da tarde. Maria, que nunca havia saído de Caruaru, ficou maravilhada com as ruas pavimentadas, os prédios altos e o movimento intenso da capital pernambucana. Dona Carmela a conduziu até um bairro elegante, onde casarões imponentes se erguiam atrás de muros altos. Chegamos à casa dos Almeida ao anoitecer, continuou Maria. Era uma mansão como eu nunca tinha visto antes, com um jardim enorme, cheio de flores coloridas e uma fonte no centro. Parecia um palácio saído dos contos que minha mãe me contava. Na porta, foram recebidas por Dona Elisa Almeida, uma mulher de meia idade com expressão severa e olhar avaliador. Ao seu lado estava seu marido, Dr. Ricardo Almeida, um advogado respeitado na cidade, conhecido por sua influência política. Dona Elisa me examinou de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria, lembrou Maria. Depois de trocar algumas palavras com Dona Carmela e entregar-lhe um envelope, ela me conduziu para dentro da casa, sem sequer me apresentar ao restante da família. Maria foi levada diretamente para o quarto de empregada. Um cubículo nos fundos da casa, sem janelas, e com apenas uma cama estreita, um pequeno armário e uma cadeira. Ali, Dona Elisa explicou suas funções: limpar a casa, lavar e passar roupas, cozinhar sob supervisão da cozinheira e cuidar das crianças, os gêmeos Felipe e Fernando de 4 anos e Beatriz de 8. Mas e a escola? Perguntou Maria timidamente. Dona Carmela disse que eu poderia estudar. O rosto de Dona Elisa endureceu. Não sei que histórias aquela mulher contou a você, mas aqui você veio para trabalhar. Talvez, se for obediente e eficiente, possamos pensar nisso no futuro. Naquele momento, Maria percebeu que havia sido enganada. Não haveria escola nem salário para enviar a família. Estava ali para servir e nada mais. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Maria trabalhava de sol a sol, sem folgas ou descanso. Acordava às 5 da manhã e só ia dormir depois que toda a família estava recolhida, muitas vezes passando da meia-noite. As crianças eram terríveis comigo, contou Maria. Os gêmeos faziam de tudo para me provocar. Escondiam meus pertences, derramavam propositalmente suco no chão que eu acabara de limpar. Beatriz era ainda pior. Tratava-me como se eu fosse inferior, chamando-me de sertaneja ignorante e rindo das minhas roupas simples. Dona Elisa nunca estava satisfeita com o trabalho de Maria. Qualquer pequeno erro era motivo para humilhações e ameaças de mandá-la de volta para Caruaru, para morrer de fome com sua família miserável, como costumava dizer. Dr. Ricardo, por outro lado, raramente estava em casa. Quando presente, tratava Maria com uma cordialidade distante, às vezes até defendendo-a das críticas mais severas da esposa. Ela é apenas uma criança, Elisa. Tenha paciência, dizia ele ocasionalmente. Eu chorava todas as noites, escondida sob o cobertor para que ninguém ouvisse, confessou Maria. Sentia falta da minha família, da simplicidade da nossa vida em Caruaru. Por mais pobre que fôssemos, havia amor e respeito em nossa casa. Após 6 meses na casa dos Almeida, Maria tentou fugir. Aproveitando um momento em que todos saíram para um evento social, ela pegou suas poucas roupas e a fitinha de Nossa Senhora que sua mãe lhe dera, e escapou pela porta dos fundos. Mas sem dinheiro e sem conhecer a cidade, logo se perdeu nas ruas de Recife,
Um policial me encontrou vagando perto da rodoviária, relatou Maria. Quando perguntei como poderia voltar para Caruaru, ele quis saber de onde eu tinha vindo. Contei sobre a casa dos Almeida, e ele imediatamente me reconduziu para lá, dizendo que uma menina de família não deveria estar sozinha nas ruas. A punição foi severa. Dona Elisa trancou Maria no quarto por 3 dias, dando-lhe apenas água e pão, e ameaçou denunciá-la por roubo se tentasse fugir novamente. Foi nesse momento que entendi completamente minha situação, disse Maria com a voz embargada. Eu não era uma empregada, era uma prisioneira. Uma escrava em pleno século XX. Luísa abraçou a avó, sentindo a dor daquelas memórias. Como a senhora aguentou tudo isso, vovó? Maria enxugou as lágrimas e olhou para o horizonte, onde o sol já havia se posto completamente. Sobrevivi um dia de cada vez, minha filha. E me agarrei à esperança de que um dia as coisas mudariam. Mas o pior ainda estava por vir. Os meses se transformaram em anos. Maria completou 14, depois 15 anos, sempre sob o jugo da família Almeida. Com o tempo, aprendeu a suportar as humilhações diárias e a realizar suas tarefas com perfeição para evitar punições. Sua única alegria eram os raros momentos em que conseguia ler escondida os livros de Beatriz, que já estava no ensino médio. Eu esperava todos dormirem, e com a luz fraca de uma vela, devorava os livros de literatura, história e geografia, contou Maria. Foi assim que continuei minha educação, nas sombras da noite, roubando conhecimento como quem rouba pão para não morrer de fome. À medida que Maria crescia e se tornava uma jovem mulher, notou uma mudança no comportamento de Dr. Ricardo. Seus olhares tornaram-se mais demorados, suas palavras mais gentis, seus encontros acidentais pelos corredores da casa mais frequentes. No início, confundia aquela atenção com bondade, admitiu Maria com voz trêmula. Depois de anos sendo tratada como menos que um ser humano, qualquer migalha de gentileza parecia um banquete. Quando Maria completou 16 anos, Dr. Ricardo começou a visitá-la no quarto de empregada durante as noites em que Dona Elisa viajava para visitar sua mãe doente em Salvador. A princípio, apenas conversava, perguntando sobre sua vida em Caruaru, seus sonhos, suas esperanças. Trazia-lhe presentes pequenos, chocolates, fitas para o cabelo, até mesmo um livro de poesias. Eu deveria ter percebido suas intenções, disse Maria, com pesar na voz. Mas era tão jovem, tão ingênua, e ele era a única pessoa naquela casa que me tratava como um ser humano. Foi numa noite chuvosa de março de 1972 que tudo mudou. Dona Elisa havia partido para Salvador novamente, levando as crianças. A casa estava silenciosa, exceto pelo som da chuva batendo nas janelas. Dr. Ricardo apareceu no quarto de Maria com uma garrafa de vinho e 2 copos. Ele disse que queria comemorar meu aniversário que havia passado na semana anterior, continuou Maria, sua voz quase um sussurro. Insistiu para que eu bebesse o vinho, dizendo que já era uma mulher e merecia ser tratada como tal. Maria nunca havia provado álcool antes. O vinho a deixou tonta, vulnerável. Foi quando o Dr. Ricardo revelou suas verdadeiras intenções. Ele se aproximou de mim, tocou meu rosto e disse que eu havia me tornado uma bela mulher. Maria pausou, respirando fundo para continuar. Quando tentei me afastar, ele segurou meus braços com força. Disse que eu lhe devia gratidão por me acolher em sua casa, por me dar comida e abrigo quando minha família me abandonou. Naquela noite, aproveitando-se da vulnerabilidade de Maria, Dr. Ricardo abusou dela. A jovem, aterrorizada e confusa, não conseguiu resistir. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido, disse Maria. Voltou a ser o patrão distante de sempre. Mas seus olhos me diziam que aquilo aconteceria novamente. E aconteceu. Repetidas vezes nos meses seguintes, sempre durante as ausências de Dona Elisa. Maria vivia em constante estado de medo e ansiedade, sem ter com quem compartilhar seu tormento ou a quem pedir ajuda. Pensei em fugir novamente, mas para onde iria? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém em Recife, e a última tentativa havia terminado tão mal. Além disso, o Dr. Ricardo havia me ameaçado. Disse que se eu contasse a alguém ou tentasse fugir, faria com que minha família sofresse as consequências. 3 meses depois do primeiro abuso, Maria começou a sentir náuseas matinais e percebeu que seu período menstrual estava atrasado. A realidade a atingiu como um golpe. Estava grávida. Quando contei a Dr. Ricardo, esperava qualquer reação. Raiva, negação, até mesmo violência. Mas o que vi em seus olhos foi pânico puro, recordou Maria. Ele era um homem respeitado na sociedade recifense,
um advogado de prestígio com ambições políticas. Um escândalo desse tipo destruiria sua reputação e sua carreira. Naquela mesma noite, Dr. Ricardo informou a Maria que ela seria enviada para uma casa no interior, onde permaneceria até o bebê nascer. Depois, a criança seria entregue para a adoção, e ela poderia retornar ao serviço ou ir embora, com a condição de nunca revelar quem era o pai. Não tive escolha, disse Maria com tristeza. Ele me levou pessoalmente para uma pequena propriedade rural nos arredores de Gravatá, a cerca de 2 horas de Recife. Era uma casa isolada, onde vivia apenas uma senhora idosa chamada Dona Josefina, que havia sido babá da família Almeida por décadas e guardava todos os seus segredos. Dona Josefina tratou Maria com uma mistura de compaixão e pragmatismo. Não a julgou, mas deixou claro que seu papel era garantir que tudo ocorresse conforme planejado por Dr. Ricardo. Aqueles meses em Gravatá foram solitários, mas também foram os primeiros em que pude respirar sem o peso constante do medo, confessou Maria. Dona Josefina era rigorosa, mas não cruel. Permitia que eu caminhasse pelo quintal, lesse seus poucos livros e até me ensinou a bordar para passar o tempo. À medida que sua barriga crescia, Maria desenvolveu um vínculo profundo com o bebê que carregava. Conversava com ele, cantava canções de ninar que sua mãe cantava para ela e fazia planos impossíveis de um futuro juntos. Foi durante esse período que tomei a decisão mais importante da minha vida, disse Maria, com firmeza na voz. Decidi que, não importava o que acontecesse, não permitiria que levassem meu filho. Ele era a única coisa verdadeiramente minha neste mundo, o único ser que me amaria incondicionalmente. Luísa apertou a mão da avó. E como a senhora conseguiu manter o tio Roberto? Maria sorriu, um sorriso triste mas determinado. Com coragem, astúcia e a ajuda inesperada de quem eu menos esperava. O parto de Maria ocorreu numa noite chuvosa de dezembro de 1972. Dona Josefina, que já havia ajudado em outros partos, foi quem trouxe Roberto ao mundo. Quando ouvi o primeiro choro do meu filho, foi como se toda a dor e sofrimento que havia passado fizessem sentido, recordou Maria, com os olhos brilhando. Ele era perfeito, com uma penugem escura na cabeça e os olhos mais curiosos que já vi. Dr. Ricardo havia combinado de buscar o bebê 3 dias após o nascimento. Maria sabia que tinha pouco tempo para agir. Durante os meses de gravidez, havia guardado em segredo pequenas quantias que Dona Josefina ocasionalmente lhe dava para comprar frutas na feira local. Não era muito, mas teria que ser suficiente. Na segunda noite após o parto, quando Dona Josefina dormia profundamente, coloquei Roberto em um chale improvisado junto ao meu peito, peguei minhas poucas roupas e o dinheiro que havia economizado e saí pela porta dos fundos, contou Maria. A chuva havia parado, mas o chão estava enlameado, dificultando a caminhada. Maria seguiu pela estrada de terra até chegar à rodovia principal, onde esperou por horas, até que um caminhão de carga parasse. O motorista era um senhor de idade chamado Antônio. Quando viu uma jovem com um recém-nascido à beira da estrada, no meio da madrugada, não fez muitas perguntas. Apenas perguntou para onde eu queria ir. Maria pediu que a levasse o mais longe possível de Recife. Antônio estava indo para Salvador e ofereceu levá-la até lá. Durante a viagem, contei parte da minha história a Antônio. Não tudo, apenas que estava fugindo de uma situação de abuso com meu bebê. Ele me ouviu em silêncio, e quando terminei, disse algo que nunca esqueci. Filha, às vezes Deus coloca anjos disfarçados de caminhoneiros no caminho de quem precisa. Em Salvador, Antônio a deixou na casa de sua irmã, Dona Conceição, uma viúva que vivia sozinha e trabalhava como costureira. Conceição acolheu Maria e Roberto, oferecendo-lhes um quarto nos fundos de sua casa, em troca de ajuda com os afazeres domésticos e com a costura. Foi Dona Conceição quem me ensinou o ofício da costura, que se tornaria meu ganha-pão pelos anos seguintes, disse Maria com gratidão. Ela também cuidava de Roberto enquanto eu trabalhava, e com o tempo, tornou-se como uma mãe para mim e uma avó para meu filho. Maria viveu com Dona Conceição por quase 3 anos, tempo suficiente para aprender bem o ofício e economizar algum dinheiro. Quando Roberto estava prestes a completar 3 anos, Maria decidiu que era hora de buscar seu próprio caminho. Eu temia que Dr. Ricardo pudesse me encontrar, mesmo depois de tanto tempo. Salvador não parecia longe o suficiente, explicou. Além disso, queria proporcionar a Roberto uma vida melhor, com oportunidades que eu não tive. Com a bênção e algumas economias emprestadas por Dona Conceição, Maria mudou-se para São Paulo, a maior cidade do Brasil, onde seria apenas mais um rosto anônimo entre milhões. Chegamos a São Paulo em 1975. Roberto tinha 3 anos e meio, era um menino esperto e falante. Aluguei um quarto pequeno em uma pensão na Zona Leste
e comecei a trabalhar como costureira em uma fábrica de roupas. Os primeiros anos em São Paulo foram de extrema dificuldade. Maria trabalhava longas horas na fábrica, deixando Roberto aos cuidados de uma vizinha. À noite, ainda fazia trabalhos extras de costura para complementar a renda. Havia dias em que eu mal via meu filho acordado, confessou Maria com pesar. Saía antes dele acordar e voltava quando já estava dormindo. Mas todo domingo, não importava o quão cansada eu estivesse, dedicava o dia inteiro a ele. Íamos ao parque, tomávamos sorvete e eu contava histórias. Histórias inventadas sobre princesas e dragões. Nunca sobre nosso passado. Quando Roberto completou 7 anos e começou a frequentar a escola, Maria enfrentou novos desafios. O menino, naturalmente curioso, começou a fazer perguntas sobre seu pai e sobre a família de sua mãe. Criei uma história que pudesse protegê-lo da verdade dolorosa, explicou Maria. Disse que seu pai havia sido um homem bom que conhecia em Recife, mas que morreu em um acidente antes de seu nascimento. Quanto à minha família, contei que havíamos perdido contato durante a Grande Seca e que não sabia se ainda estavam vivos. Roberto aceitou essas explicações por um tempo, mas à medida que crescia, as perguntas se tornavam mais específicas, mais difíceis de responder com meias-verdades. Quando ele tinha cerca de 12 anos, encontrou uma foto antiga que eu guardava. A única lembrança que tinha de minha família em Caruaru. Perguntou por que nunca havíamos tentado encontrá-los, se eu não sentia saudades. Foi a primeira vez que vi desconfiança em seus olhos. Maria sabia que um dia teria que contar toda a verdade a seu filho, mas temia que isso pudesse destruir a relação entre eles. Como explicar que ele era fruto de uma violência? Como contar que seu pai biológico era um homem que abusou de sua posição de poder? Decidi que esperaria até que ele fosse adulto, forte o suficiente para lidar com a verdade, disse Maria. Enquanto isso, concentrei-me em dar-lhe tudo o que estava ao meu alcance. Educação, valores, amor incondicional. Luísa olhou para a avó com admiração. A senhora foi muito corajosa, vovó. Maria sorriu tristemente. Não sei se foi coragem ou apenas instinto de sobrevivência, minha filha. Só sei que fiz o que precisava ser feito para proteger meu filho e dar a ele uma chance de vida que eu não tive. Os anos passaram. Roberto cresceu, formou-se em engenharia, casou-se e teve seus próprios filhos, incluindo Luísa, que agora ouvia atentamente a história da avó. Maria, por sua vez, conseguiu abrir seu próprio ateliê de costura, conquistando uma clientela fiel que valorizava seu trabalho meticuloso. Nunca mais voltei a Pernambuco, confessou Maria. Parte de mim sempre quis reencontrar meus pais, saber o que aconteceu com meus irmãos. Mas o medo era maior. Medo de que, de alguma forma, Dr. Ricardo descobrisse meu paradeiro. Quando Roberto completou 30 anos, Maria finalmente reuniu coragem para contar parte da verdade. Revelou que havia trabalhado como empregada doméstica em Recife desde muito jovem, que engravidou do filho do patrão, omitindo a natureza abusiva da relação, e que fugiu para proteger a criança quando a família quis dá-la para a adoção. Ele ficou em silêncio por um longo tempo depois que terminei, recordou Maria. Depois me abraçou e disse que eu era a pessoa mais forte que ele conhecia. Não fez perguntas sobre seu pai biológico, e eu não ofereci mais detalhes. Por 15 anos, essa versão parcial da verdade foi suficiente. Roberto ocasionalmente perguntava sobre seus avós maternos, sobre Caruaru, mas nunca insistiu em saber mais sobre seu pai ou as circunstâncias exatas de seu nascimento. Até que, 5 anos atrás, quando completou 45 anos, algo mudou. Após uma consulta médica de rotina, o médico perguntou sobre seu histórico familiar de saúde, informações que Roberto não possuía. Foi isso que o motivou a escrever aquela carta, explicou Maria, apontando para o envelope amarelado em suas mãos. Ele sentiu que, para compreender completamente quem era, precisava conhecer toda a verdade sobre suas origens. Maria olhou para a carta novamente e depois para sua neta. E agora, depois de todos esses anos, sinto que é hora de contar tudo. Não apenas a ele, mas a você também, Luísa. Vocês merecem saber de onde vem, mesmo que parte dessa história seja dolorosa. Luísa segurou as mãos da avó com carinho. Vovó, o que a senhora viveu foi terrível. Mas olhe o que conseguiu construir a partir disso. A senhora criou um filho maravilhoso sozinha, em condições que muitos não suportariam, e esse filho se tornou um homem bom, um pai amoroso, um profissional respeitado. A senhora transformou uma história de dor em uma história de amor e superação. Maria sorriu entre lágrimas. Obrigada, minha filha. Sabe, por muitos anos me culpei pelo que aconteceu. Pensei que de alguma forma poderia ter evitado, mas com o tempo entendi que a única pessoa culpada era Dr. Ricardo, que abusou de seu poder sobre uma menina indefesa. E a senhora nunca pensou em denunciá-lo?
Perguntou Luísa. Maria balançou a cabeça. Na época, quem acreditaria em mim? Ele era um homem poderoso. E eu? Uma empregada doméstica sem família, sem educação formal, sem recursos. Mesmo anos depois, quando já estava estabelecida em São Paulo, o medo permaneceu. Medo de que ele pudesse usar sua influência para tirar Roberto de mim. E hoje? A senhora sabe se ele ainda está vivo? Maria hesitou. Há alguns anos, por acaso, vi uma notícia sobre ele em uma revista. Havia se tornado desembargador, estava se aposentando. Tinha netos da idade de Roberto. Parecia que a vida havia sido generosa com ele, apesar de tudo o que fez. Isso não é justo, protestou Luísa. A vida raramente é justa, minha filha, respondeu Maria com serenidade. Mas sabe o que aprendi? Que a verdadeira justiça não está necessariamente na punição dos culpados, mas na capacidade dos inocentes de reconstruírem suas vidas e encontrarem felicidade apesar do mal que lhes foi feito. Maria pegou uma caneta e um papel da mesinha ao lado. Agora vou escrever a resposta para seu tio. Vou contar toda a verdade sem omissões. Ele tem o direito de saber quem é e de onde veio. Não para buscar vingança ou reconhecimento, mas para compreender sua própria história. Luísa abraçou a avó. Vovó, tenho certeza que o tio Roberto vai entender. Ele a ama muito. Maria começou a escrever, suas mãos enrugadas movendo-se lentamente sobre o papel. As palavras fluíam, carregadas de emoção, de verdades há muito guardadas, de um amor que superou o medo e a dor. Querido filho, escreveu ela. Depois de tantos anos, chegou o momento de você conhecer toda a verdade sobre suas origens. Não é uma história fácil de contar, nem será fácil de ouvir, mas é a sua história, e você merece conhecê-la. 3 dias depois, Roberto chegou à casa de Maria. Luísa havia ligado para ele, contando que a avó finalmente decidira responder à sua carta. Ele deixou sua casa em Campinas e dirigiu até São Paulo imediatamente. Quando Maria abriu a porta e viu seu filho, agora um homem de 50 anos, com fios grisalhos nas têmporas, seu coração acelerou. Por um momento, temeu que ele a olhasse de forma diferente após ler sua carta, que o amor que sempre compartilharam pudesse ser manchado pela revelação da verdade completa. Mas Roberto apenas a abraçou, mais forte e mais longamente do que nunca. Mãe, ele disse com a voz embargada pela emoção. Li sua carta. Li cada palavra. Várias vezes. Maria o conduziu até a sala, onde se sentaram lado a lado no sofá gasto que os acompanhava há décadas. Eu entendo se você estiver com raiva, filho, começou Maria. Entendo se precisar de tempo para processar tudo isso. Roberto segurou as mãos da mãe entre as suas. Não estou com raiva de você, mãe. Nunca poderia estar. Estou com raiva do homem que abusou de uma menina indefesa. Estou com raiva de um sistema que permitiu que isso acontecesse. Estou com raiva por tudo o que você teve que suportar sozinha. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Maria. Temi tanto este momento por tantos anos. Temi que você me culpasse e que se sentisse menos amado ao saber que não foi concebido em amor. Mãe, Roberto disse com firmeza. Eu fui concebido em amor. Não no momento da minha concepção, mas em cada decisão que você tomou depois disso. Você me amou o suficiente para fugir, para recomeçar do zero, para trabalhar até a exaustão para me dar uma vida digna. Você me amou quando poderia ter escolhido um caminho mais fácil. Maria soluçou. Décadas de tensão e medo finalmente se dissolvendo com as palavras de seu filho. Há uma coisa que quero que saiba, continuou Roberto. Há 5 anos, quando comecei a buscar respostas sobre minhas origens, não foi apenas pela curiosidade ou pelas questões médicas. Foi porque Luísa estava para nascer, e eu queria poder contar a ela toda a história de nossa família. Maria olhou para o filho surpresa. Sim, mãe. Eu sempre soube que havia mais na nossa história do que você contava. Os silêncios, as evasivas quando eu perguntava sobre o passado. Mas respeitei seu tempo, sabendo que quando estivesse pronta, você me contaria. Roberto tirou do bolso um pequeno objeto envolto em um lenço. Ao desembrulhá-lo, Maria reconheceu imediatamente. Era a fitinha de Nossa Senhora do Carmo que sua mãe lhe dera no dia em que partiu de Caruaru. Encontrei isso entre suas coisas quando tinha uns 15 anos, explicou Roberto. Nunca mencionei porque percebi que era algo muito pessoal, mas sempre a mantive comigo, como uma conexão com um passado que não conhecia completamente. Maria pegou a fitinha com mãos trêmulas. Pensei que a tinha perdido durante nossa fuga. É a única lembrança que tenho da minha mãe. Mãe, disse Roberto após um momento de silêncio. Há algo que gostaria de fazer, se você concordar. Gostaria de tentar encontrar sua família em Caruaru. Seus pais, seus irmãos. Talvez ainda estejam lá, ou talvez alguém saiba o que aconteceu com eles.
Maria sentiu seu coração acelerar. A ideia de reencontrar sua família, depois de tantas décadas, parecia simultaneamente maravilhosa e aterrorizante. Você acha que é possível depois de tanto tempo? Com a internet, os registros digitalizados, as redes sociais? Sim, acho que é possível, respondeu Roberto. E se encontrarmos sua família, podemos decidir juntos se queremos ou não fazer contato. Não precisamos tomar essa decisão agora. Maria assentiu lentamente. Gostaria disso. Gostaria de saber o que aconteceu com eles. Mesmo que não estejam mais vivos. Roberto abraçou a mãe novamente. Vamos fazer isso juntos, mãe. Você não está mais sozinha. Nunca mais estará sozinha. Naquela noite, Maria dormiu melhor do que em décadas. O peso do segredo que carregara por tanto tempo havia sido finalmente removido de seus ombros. Seu filho sabia toda a verdade e ainda assim a amava. Mais do que isso, estava ao seu lado, pronto para ajudá-la a reconectar-se com o passado que fora forçada a abandonar. 3 meses depois, graças à persistência de Roberto e à ajuda de um investigador particular, Maria recebeu a notícia que tanto esperava e temia. Sua mãe, Josefa, ainda estava viva, morando com sua irmã mais velha em uma pequena casa nos arredores de Caruaru. Seu pai havia falecido há 10 anos e seus irmãos estavam espalhados pelo Brasil. 2 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, e José, o que tinha deficiência na perna, permanecera em Caruaru, cuidando da mãe até seu próprio falecimento, 5 anos antes. O reencontro foi marcado para o mês seguinte. Maria, Roberto, sua esposa Ana e Luísa viajaram juntos para Caruaru. Quando o carro parou em frente à casa simples onde Josefa vivia, Maria sentiu como se o tempo tivesse parado. Ali estava ela, voltando ao ponto de partida, mais de 50 anos depois. Josefa, agora uma senhora de 92 anos, estava sentada em uma cadeira de balanço na varanda. Quando viu Maria se aproximando, seus olhos se arregalaram em reconhecimento imediato. Maria das Graças? Minha filha, é você? Sua voz trêmula perguntou. Maria correu para abraçar a mãe, as lágrimas embaçando sua visão. Sim, mãe, sou eu. Voltei para casa. Mãe e filha se abraçaram, décadas de separação dissolvendo-se em lágrimas de alegria e dor. Roberto, Ana e Luísa observavam a cena, emocionados, testemunhas do encerramento de um ciclo que começara muito antes de qualquer um deles nascer. Nos dias que se seguiram, Maria contou sua história à mãe. Não todos os detalhes dolorosos, mas o suficiente para que Josefa entendesse por que sua filha nunca retornara ou fizera contato. Josefa, por sua vez, contou como nunca perdeu a esperança de rever a filha, como acendia uma vela todos os anos no dia de seu aniversário, rezando para que, onde quer que estivesse, estivesse bem. Antes de retornarem a São Paulo, Roberto fez uma proposta: que Josefa viesse morar com eles, ou pelo menos passasse temporadas em sua casa em Campinas. A princípio, a idosa hesitou, temendo ser um fardo. Mas ao ver o amor genuíno nos olhos do neto que acabara de conhecer, e ao perceber quanto tempo já havia perdido longe da filha, aceitou. 6 meses depois, em uma tarde ensolarada de domingo, toda a família estava reunida no quintal da casa de Roberto, em Campinas. Josefa, em sua cadeira de balanço, contava histórias do Nordeste para Luísa e seus primos. Maria, sentada ao lado da mãe, bordava um pano de mesa, uma habilidade que aprendera com Dona Josefina tantos anos atrás e que agora praticava por prazer, não por necessidade. Roberto se aproximou e sentou-se ao lado da mãe. Está feliz, mãe? Maria olhou ao redor. Para sua mãe, seus netos, sua família completa e reunida. E sorriu. Mais do que jamais pensei que seria possível, filho. Finalmente, depois de tantos anos, sinto que estou em paz. E era verdade. A menina de Caruaru, que fora escravizada, abusada e forçada a fugir com um bebê nos braços, havia completado sua jornada. Não através de vingança ou justiça nos termos convencionais, mas através do amor, da resiliência e da coragem de enfrentar a verdade. Maria das Graças havia transformado sua história de dor em um legado de amor que continuaria vivo através de seu filho, sua neta e das gerações que viriam. Antes de encerrarmos esta história emocionante, gostaria de agradecer a você que acompanhou até aqui. Se esta narrativa tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe de onde você é nos comentários. Histórias reais como a de Maria das Graças precisam ser contadas para que nunca nos esqueçamos da força do espírito humano diante das maiores adversidades. Até a próxima!